Deus abençoe você, tudo bem? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Então, estamos aqui de volta para dar continuidade a esta série tão maravilhosa, né? Que é a série dos livros da Bíblia. É um resumo sistemático e na descrição você vai ver que ele foi feito justamente para você que nunca leu a Bíblia ou tem pouco conhecimento e que gostaria de ter uma noção geral do que fala cada livro, tá? Eu espero que com vocês estejam tudo bem. Estamos aqui prosseguindo na luta contra este vírus, desta pandemia. Muitas famílias enlutadas, né? Seus entes queridos morrendo. E estamos aqui o toque de recolher às 10 da noite. As coisas estão funcionando, tudo com seus critérios, né? E inclusive as igrejas estão proibidas de abrir. Que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui e vamos para o livro do profeta Abacuque. Amém, Jesus. Abacuque, abraçar, o significado do nome dele, né? Ele teria sido contemporâneo de Jeremias. Abacuque foi um profeta que clamou a Deus por respostas aos problemas que viu acontecer no meio do seu povo, né? Tem apenas 3 capítulos e ele é o autor do livro que leva o seu nome. A data em que foi escrito é entre 620 a 608 a.C. e provavelmente no reinado de Jeoaquim. Foi em torno de 608 a 592 a.C. A mensagem do livro é anunciar a destruição dos caldeus e questionar Deus. Ele quis saber por que permitia que seu povo sofresse nas mãos de um povo ímpio. A divisão do livro: perguntas do profeta e respostas de Deus, capítulos 1 e 2, e a oração do profeta Abacuque no capítulo 3, né? O profeta, ele inicia o livro perguntando ao Senhor: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não escutarás. Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás. Abacuque se queixa a Deus por permitir que sua nação seja destruída por outra nação mais perversa. Abacuque, no caso aqui, não podia ver onde estava havendo justiça. Os caldeus estavam marchando para se apoderar da terra de Judá. Eles sabiam que os caldeus já estavam vindo. Deus já havia anunciado, já havia usado seus profetas, né, que eles iriam ser cativos, né, e iam passar 70 anos, e ao final daqueles 70 anos, Deus iria levantar o imperador Ciro e que os traria de volta para Jerusalém. E ali Deus responde que está levantando os violentos caldeus como um instrumento de juízo sobre os judeus. E ele inicia dizendo: olhai, realizo em vossos dias obra tal. E começa a falar acerca dos caldeus. Vai dos versículos 5 ao 11. Que era uma nação feroz e impetuosa, que ela se apodera de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa. Os seus cavaleiros voavam como águia que se apressa a devorar, e todos eles vêm com muita violência. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Que eles é um povo que escarnecem dos reis e dos príncipes das nações. Se riem de todas as fortalezas deles
Em outras palavras, dizendo que as fortalezas deles eram fracas, que não havia impedimento para serem conquistadas, né? Eles são culpados, esse cujo próprio poder é o seu Deus. Eles tinham o poder deles, como eles se consideravam Deus. Vocês lembram quando Nabucodonosor mandou construir uma estátua, né? Lá no livro de Daniel, e ele queria que todos o adorassem. Foi quando Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram e foram lançados ali naquela fornalha de fogo ardente, e nem um pinguinho assim de cheiro de fumaça, de nada, fogo nenhum atingiu eles, e Nabucodonosor ficou ali encantado, né? Com aquele que estava vendo. Vamos ler aqui o versículo 12 do capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste este povo, e tu, ó rocha, o estabeleceste para correção. Aleluia. Abacuque, pelas suas palavras, demonstra que conhece os feitos do Senhor, que confia nele e testifica a santidade e a pureza de Deus. Vejam que o profeta afirma com toda convicção: nós não morreremos. O profeta reconhece que Judá merecia castigo e correção por seus pecados. E continua questionando, querendo mais esclarecimentos. Vai do versículo 13 ao versículo 17. E ali o profeta questiona e ele fica aguardando, esperando. Que resposta terá com relação à queixa que ele fez ao Senhor? E ele diz: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Aleluia! Grande exemplo do profeta Abacuque para todos nós. Quantas perguntas eu ou você temos feito ao Senhor e não nos posicionamos como fez o profeta? O que foi que o profeta fez? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, num local seguro, né? E ficou vigiando para ver o que Deus dizia. Ainda ontem eu estava conversando com aqui minha amiga, que me ajuda aqui na faxina, e eu dizendo para ela: olha, quando eu peço algo ao Senhor, quando eu estou orando, eu fico, até a voz do vento, eu espero responder algo, o Senhor falar. A gente tem que ficar vigilante. A gente não orou, né? A gente tem que ficar atento. O Senhor fala, porque o tempo é dele. Ele é quem sabe de todas as coisas, né? Não é errado questionar Deus, não. Ele conhece o nosso coração. Nós questionamos sem arrogância e sem prepotência, mas com sinceridade e humildade. E ele com certeza responde sim. Ele responderá em tempo oportuno. Ele sempre tem em mente o melhor para mim e para você. Gente, ele é nosso Pai. Ele está pronto para responder a gente. Ele nos conhece. A gente está tendo uma dificuldade, uma dúvida, pergunta a ele que ele responde sim, no tempo oportuno, no tempo certo dele. Ele vai sim responder todo o teu questionamento, que não seja com arrogância, como já falei aqui, mas com humildade e sinceridade de coração, né? Então, o capítulo 2, dos versículos 2 ao 20, pela segunda vez o Senhor responde ao profeta. E Deus fala para ele:
escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. A visão é ainda para um tempo determinado. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Gente, aqui está o primeiro outdoor. Você não vê aquelas propagandas naquelas placas, né? A gente vê em toda a cidade, né? Olha aqui o outdoor aqui. Escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, né? Para que a possa ler quem passa correndo. A gente não passa pelo carro e consegue ler o que está lá no outdoor, né? Olha que maravilha. O justo viverá pela sua fé. A salvação não é por meio de obras, nem por meio de nossas famílias, nem por fazer parte de igreja, mas pela fé em Deus. A salvação resultava e resulta de um relacionamento pessoal estabelecido com Deus pela fé. Nós cremos que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo deu a vida dele por mim e por você. Aleluia. Então, quando diz o meu justo viverá pela fé, é exatamente essa fé que não é das obras, é a fé que vem da justiça de Deus. Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus. Jesus Cristo assumiu os nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. A condenação que era para mim e para você, Jesus Cristo tomou sobre ele. E é isso que nós precisamos crer. Nós não vimos, né? Mas os profetas, os apóstolos deixaram escrito e nós cremos pela fé. Isto se chama a justiça, as obras pela justiça da fé, certo? O homem soberbo não permanece. Então ele começa a falar sobre o que vai acontecer com os caldeus. Depois Deus ia trazer o juízo sobre eles. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e com iniquidade. Ai daquele que embebeda seu próximo, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e diz para a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Visto que despojaste muitas nações, os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra. Aleluia! Aqui o Senhor está avisando o juízo que vem sobre os caldeus. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia! O poder dos caldeus, embriagado com o sangue das nações, será destruído. E o povo de Deus ainda encherá a terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. A segunda parte do livro, né, que é o capítulo 3, a oração do profeta sob a forma de canto. Quando o profeta começou a entender o plano de Deus, ao ouvir acerca da fama do Senhor, ele temeu e faz 3 pedidos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida e na tua ira
lembra-te da misericórdia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo certa vez disse, misericórdia quero e não sacrifício. Aleluia. Aviva a tua obra, Senhor. Desperta, povo. Desperta, igreja. Aleluia. Faze-a conhecida. A igreja do Senhor é quem proclama as obras do Senhor, os feitos do Senhor, as promessas do Senhor. Convém a nós, como igreja do Senhor, anunciar, aleluia, as obras que são maravilhosas, graças a Deus. Graças a Deus. O profeta, nos versículos de 3 ao 15, ele ouve acerca da soberania, Deus falando, o poder absoluto de Deus. Então seu ventre se comoveu, os seus lábios tremeram, seus ossos apodreceram, seus joelhos vacilaram, ficaram todo trêmulo. Lá no capítulo 3, versículo 16. E o profeta diz, em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete, que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Havia promessa de retorno, havia promessa de restauração, havia promessa de alegria. E ali o profeta agora se alegrou, exultou o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse, em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Aleluia. Podia faltar tudo, a figueira não florescesse, não haja fruto na vide, na videira, e os campos não produzissem mantimento, as ovelhas fossem arrebatadas, fossem roubadas, tiradas do aprisco, e também levassem todo o gado, não importava. Ele ia se alegrar no Senhor, exultar no Deus da nossa salvação. Aleluia. E ele continua. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Eu escutei faz muitos anos uma pessoa falando acerca da coça, né? Diz que ela sobe as montanhas, né? Cheias de pedra. E ela anda, é como diz, faz os meus pés como os da coça. Mal ela toca nas pedras, que é quase como que flutuando, né? Assim, ela anda saltitando, né? E não, assim, digamos assim, aquelas pedras ali não vêm a machucar as patinhas dela, né? Da coça. Eu achei tão lindo essa passagem, né? Gente, quando eu aceitei Jesus, eu passei por uma sensação assim, eu não sei se eu já falei para vocês, quando eu decidi, vou dizer bem rapidinho, não deu nem um minuto, foi uma coisa assim, muito rápida. Eu estava na minha lavanderia, lavando roupa, terminei, aí eu disse que queria, sim, que Jesus viesse, eu queria servir Jesus, eu queria Jesus na minha vida. Gente, eu senti como que eu estivesse flutuando. Foi quase um minuto assim, sair da lavanderia e entrar dentro da minha casa, que a lavanderia ficava na área externa, né? E eu senti, foi muito bom, foi uma alegria muito grande que eu senti, gente.
É muito bom essa alegria, a certeza, aquele momento da salvação que Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, todo o nosso passado foi perdoado. Agora a gente é a nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. O Espírito Santo nos sela com o selo da promessa, aleluia, a garantia de que nós vamos eternamente viver com o Senhor, aleluia. Aqui a gente já experimenta um pouquinho dessa glória que nós havemos de ver, aleluia, lá, aleluia, com o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Abacuque tinha fé consistente acerca de Deus, que não importava quão terríveis fossem as circunstâncias, nenhuma dúvida sobre o futuro que haveria de ser glorioso. Em meio ao seu desespero, ele, Abacuque, era melancólico e muito otimista. Mesmo quando enfrentarmos provações, louvemos a Deus e Ele nos dará força, alegria e vitória. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho. Eu tenho certeza absoluta, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, permanecem para sempre. Aleluia! Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao questionário. Qual o significado do nome de Abacuque? Quem é o autor do livro? Qual a mensagem do livro? Qual a primeira pergunta do profeta feita a Deus? Mediante a resposta do Senhor, qual o entendimento teve Abacuque? O que aprendemos com o exemplo dado pelo profeta Abacuque quando ele estava aguardando a resposta de Deus? No capítulo 2, versículo 1. Depois de ouvir a resposta da segunda pergunta, que disse Abacuque acerca do Senhor? Você vai ler os versículos 17 ao 19. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor, glória a Ti. Santo, santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Muito bom, meu Pai. Muito bom esperar em Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais um livro que acabamos de ver aqui, Senhor. Esse resumo sintetizado, não podemos explanar mais por causa do tempo, mas estamos aqui e entendemos que o Senhor é justo, é o justo juiz. E entendemos, Senhor, quando o Senhor nos disciplina, é porque nós merecemos sim. O Senhor é nosso Pai, aleluia. É como o filho. O pai diz, não faça, meu filho, e o filho desobedece. Não faça, meu filho, o filho desobedece. Não faça, meu filho, senão vai acontecer isso e isso. O filho desobedece. Então, o pai vai e faz. A mãe vai e faz. Da mesma maneira, o Senhor é nosso Pai. O Senhor disciplinou o teu povo, ali, o povo de Judá. O povo de Israel já havia sido cativo pelos assírios. Aleluia. Os assírios já foram destruídos. Aleluia, glória a Deus. Agora vinha os caldeus, o povo da Babilônia, levar o teu povo cativo. E agora eles estavam aguardando. E o profeta ficou sem compreender porque Deus permitia. Mas como é bom a gente não ficar com dúvida, a gente conversar contigo, meu Pai. Ter nossos questionamentos, falar contigo com sinceridade do coração. E o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor responde, Pai, pela Tua palavra. O Senhor nos dá resposta. E o Senhor nos fala como o Senhor quer. O Senhor usa o vento. O Senhor usa qualquer coisa, Pai. Eu sempre costumo dizer, o Senhor usou a jumenta de Balaão para repreender Balaão. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. E o profeta Abacuque estava ali feliz, radiante, quando entendeu o porquê. E ele ficou ali, temeu, diante da tua grandeza, quando o Senhor revelou quem o Senhor era. Aleluia. Ele temeu.
mas ele ficou firme, confiando em ti, Senhor, exaltando o teu santo nome. E ele tinha certeza absoluta que mesmo que faltasse tudo, todo o alimento, porque o ser humano, ele sobrevive com a alimentação, mas ele cria em ti. Ele disse, nós não morreremos, aleluia, aleluia, nós não morreremos, aleluia, aleluia, meu Pai, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai. Eu quero te pedir pela vida de cada um, Senhor, aqui, que tem acompanhado esta série, os que são novos aqui no canal. Eu quero te pedir por cada família, pai e mãe. Eu quero te pedir pela vida dos jovens, Pai. Aleluia. Que os jovens, eles sintam esse desejo, Senhor, de te buscar. Sintam prazer em te servir, meu Pai. E que os pais, eles se liguem, Senhor. Eles fiquem atentos, Senhor, a tudo. Eles sejam amigos dos filhos, eles conversem com os filhos, alertem os filhos, falem a tua palavra para os filhos, porque é o que o Senhor manda pai e mãe fazer. Aleluia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Pai amado, tudo eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, que será o profeta Sofonias. Tchau.